que essa distinção entre Fundamental 1 e Fundamental 2, ela não é hermética, ela não é estanque. Isto porque a professora Lírio já há vários anos se dedica ao magistério em uma sala de AEE, isto é, uma sala de atendimento educacional especializado destinado ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, alunos com laudo médico. Ocorre que nessas salas, excelências, a professora ensina a alunos de diversas faixas etárias. Atualmente, por exemplo, ela possui alunos de 6 a 15 anos, alunos, portanto, em idade de Fundamental 1. Então, tudo a demonstrar que essa distinção de Fundamental 1 e Fundamental 2, ela não é hermética, ela não é estanque. Por tudo isso, eu gostaria aqui de reafirmar a justeza do pleito da professora Lírio, reconhecido em primeiro grau pela sentença, onde se ficou demonstrado que houve um tratamento desigual entre iguais, em que ficou demonstrado que outros colegas no mesmo cargo, com a mesma rubrica, tiveram implementada a gratificação em seu favor. Reafirmar aqui a boa-fé da professora Lírio, pois ela não ingressou no judiciário prontamente. Não, ela buscou uma solução administrativa. Ela só se socorreu do judiciário porque nunca obteve uma resposta administrativa. Não é que ela teve uma resposta negativa, ela nunca obteve resposta. Por isso, excelências, eu gostaria aqui de pedir, rogar pela manutenção da sentença de primeiro grau e, para finalizar, eu gostaria aqui, em face do pedido da apelante de condenação da apelada professora Lírio ao pagamento de custas sucumbenciais, eu gostaria aqui de reforçar, de realçar, de repisar que, em primeiro grau, foi deferida a gratuidade judiciária, conforme o despacho do magistrado identificador final 1152, logo no início do processo, em que ele recebe a inicial, ele defere a gratuidade judiciária. Por isso, na hipótese de vossas excelências entenderem pela reforma do julgado, eu gostaria aqui de rogar por obséquio a manutenção dessa gratuidade judiciária. A professora Lírio, esse ano, completou 60 anos, é idosa, portanto, além de que é mãe de uma pessoa com necessidades especiais, razão pela qual rogo mais uma vez pela manutenção da gratuidade judiciária, deferido em primeiro grau. Mais uma vez, obrigado, uma boa semana, paz e bem. Obrigado, doutor Youssef. Do desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o doutor Youssef pela sustentação e queria ler apenas aqui a ementa, que eu creio que seja suficiente para o entendimento. Constitucional administrativo, processo civil, remessa necessária, avocação, cabimento, determinação na sentença de obrigação de fazer, apelação civil, ação ordinária, ajuizada contra o município de Mauriti, professora de educação básica, classe 2, PEB 2, pedido de recebimento de gratificação de planejamento, Lei Municipal número 958 de 2010, artigo 40, ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, efetivo exercício e regência de turmas de educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, Fundamental 1, princípio da isonomia, fundamento utilizado pela sentença para deferir o benefício, tendo como parâmetro colegas da autora que recebiam a gratificação almejada, impossibilidade, redação expressa da súmula vinculante 37 do STF, precedente deste tribunal, remessa necessária, avocada, apelação civil conhecida e provida, sentença reformada para julgar improcedente a demanda e com relação à preocupação do advogado, eu inverti a sugestão de inversão dos ônus da sucumbência, a ser arcado pela autora no valor de 10%, entretanto, com suspensa em virtude da gratuidade da justiça. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Como voto a desembargador do levantamento. Vista concedida. Julgamento adiado. Vamos para um pedido de preferência.
Apelação, remessa necessária 301.80, dígito 13.2023, em que a apelante Estado do Ceará e a apelada Jaqueline da Costa Barros, da relatoria da desembargadora Livramento. Aqui houve um impedimento da desembargadora, da doutora Elizabeth. O doutor Matheus Mesquita está presente? Eu vou programar o resultado, remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Vamos para a apresentação de voto vista. Eu chamo o item 142, apelação 301.10.00, dígito 95.2023, em que são partes Maria do Socorro Carvalho e o Estado do Ceará, da minha relatoria, na sessão de julgamento realizado no dia 22 de julho, proferir voto, no sentido de conhecer das apelações para negar provimento à do Estado do Ceará e dar provimento à da parte autora, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 8% do proveito econômico obtido. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vistas. Desembargador Luciano. Mesmo, senhor presidente. Eu estava querendo sugerir que esse processo, assim como todos os demais que tratam dessa matéria, fossem adiados para a próxima sessão, para que o colegiado possa conversar sobre esse tema, porque tem assim alguns detalhes que merecem uma reflexão de todos nós. Sim. Inclusive esse tem outras questões. Tem mais dois. Não, esse processo aqui está em mesa. Eu levanto outras questões, mas que também podem ser, ou até perderão o sentido se nós discutirmos a questão dos honorários. Sim, esse é o propósito. Pronto. Então, o julgamento fica adiado para a próxima sessão. 142 são os outros? Deixa eu ver aqui o que é são dois, 167, não, 146, peraí, 146, 147, é isso? Não, 167, 66, 167, é isso? 146, 147. Então, Também 144. então os processos de número... Ah, não, 144 não. Não, 144 não. É 146 e 147. O 146, que é a apelação 303.1487, de 8.6.2023, em que são partes o município de Fortaleza e outros, e Elias Ribeiro Costa, também tem o seu julgamento adiado, assim como o 147, apelação 300.5241, de 19.2024, em que são partes o município de Fortaleza e outros, e Maria de Lourdes Cidrão de Oliveira. Então, esses processos todos tiveram seu julgamento adiado para a próxima sessão. Fechando, então, o item 144, o agravo de instrumento 300.18.11, dígito 62.2024, em que são partes Estado do Ceará e CS Brasil Frotas S.A., da relatoria da desembargadora Jureza, que na sessão do julgamento do dia 29/7, proferiu voto no sentido de conhecer o agravo de instrumento para dar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno. E eu pedi vista dos autos e aqui o agravante é CS Brasil S.A.
Eu já apresentei um voto divergente, mas vou ler aqui, em síntese, o fundamento do meu voto. Embora também entenda que o agravo instrumento interposto pelo Estado do Ceará deve ser provido. Do voto da relatora, extrai-se corretamente que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a conformidade dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2º, e 12, inciso 1º, e artigo 13, parágrafo 4º, todos da Lei Complementar número 87/1996, que é a Lei Candim, com a Constituição Federal, declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, assentando que não configura fato gerador do ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados membros diferentes. Tal entendimento não é novo, mas o segmento da súmula 166 do STJ e o tema 1099 do STF, todavia, foi confirmado no julgamento da ADC número 49 do Rio Grande do Norte, com a modulação de efeitos também mencionada no voto da relatora ao proferir a decisão nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade. O STF resolveu, aspas, julgar procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia para o futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. A data de publicação da ata de julgamento foi 4 de maio de 2021. Todavia, o presente mandado de segurança somente foi impetrado no dia 12 de setembro de 2022, mais de ano depois da ata de julgamento, razão pela qual não há o direito líquido certo postulado pelo impetrante. O problema não é a ausência de prova pré-constituída de que o ICMS cobrado nos documentos de arrecadação estadual anexados ao ID 491-193-36 decorre das operações de transferência de veículos entre as filiais de sua titularidade, ônus este que lhe competia, fecha aspas. Em primeiro lugar, porque nos termos do artigo 374, inciso 1º do CPC, independentemente de prova, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, e nesse particular, ao apresentar contestação ao processo de origem, o Estado será confessou a cobrança do ICMS nos seguintes termos, e aqui eu transcrevo a parte da peça do Estado será em que ele admite a cobrança do ICMS. Então, esse é fato incontroverso. Ficou provado. Nesses modos, é incontrovérsia a cobrança do ICMS, porque é afirmado pelo impetrante e confessado pelo Estado do Ceará. Para além disso, em segundo lugar, a prova produzida pelo impetrante demonstra, tanto quanto possível, a cobrança do ICMS sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. A primeira prova é o contrato social, evidenciando que a impetrante não é montadora de veículos e tem como código de descrição de atividade econômica principal o item 77.1 -0/00, locação de imóveis sem condutor, conforme impressão de tela abaixo. E aqui eu trago a tela. Outros sim foram acostados nos fiscais da compra dos veículos pela empresa impetrante, junto à Fiat Chrysler Automóveis do Brasil S.A., provando a aquisição dos veículos pela impetrante para o desenvolvimento de sua atividade, isto é, a locação de veículos sem condutor. A impetrante acostou os certificados de registro e licenciamento de veículos, documentos que demonstram a titularidade e indicam placas e chassis nos referidos veículos, conforme prints abaixo. E aqui eu trago os prints dos documentos de propriedade dos veículos. Em seguida, foram acostados ofícios comunicando à Fazenda Estadual a transferência dos veículos entre os estabelecimentos da impetrante, também indicando as respectivas placas e chassis de identificação. E eu trago aqui os prints dos ofícios encaminhados à Secretaria da Fazenda, indicando os veículos que estavam sendo deslocados de Minas Gerais para Fortaleza. Por último, foram acostados os documentos de arrecadação estadual,
indicando o código de receita, ICMS, a alíquota e as placas dos veículos, objeto da tributação, tal como demonstrado nos prints abaixo. Aqui eu trago os prints dos DAI, mostrando que houve a cobrança do ICMS e a placa do veículo sobre o qual incidiu a cobrança do ICMS, aqui no estado do Ceará. Assim, confrontando os referidos documentos, é fácil perceber que todos se referem aos mesmos veículos deslocados entre os estabelecimentos da impetente, de tal modo que a prova segura da cobrança do ICMS pelo estado do Ceará. Nada obstante, de acordo com o entendimento do STF, no desembarque de declaração da ADC número 49/RN, uma vez que o presente mandado de segurança foi excluído da ressalva à modulação de efeitos, é correto o provimento do agravo de instrumento e reforma da decisão agravada. Pelo exposto ou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo também o voto da relatora por considerar prejudicado o agravo interno em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Então, eu estou divergindo, mas mantendo a decisão, aliás, reformando a decisão por fundamento diverso. É o voto que submeto ao colegiado. Bom, desembargadora Joriza, agora desembargador Luciano, não é isso? Não, o que eu examinei é que não há uma confissão do Estado de que o Estado confirma que cobrou o ICMS, mas ele defende que não é apenas uma mera transferência de veículos de filiais e da mesma instituição, pessoa jurídica. E, no caso, como é mandado de segurança, então, que exige realmente a prova pré-constituída, eu entendi que há de ser muito rigoroso com isso. E aqueles ofícios que foi considerado pelo o vosso voto são, de toda forma, provas unilaterais da empresa. Então, não podem ser considerados para essa finalidade. Então, nessa linha de raciocínio, e até mesmo porque não estamos divergindo quanto à necessidade de reformar a decisão interlocutória de primeira instância, né? Eu estou mantendo um entendimento, embora, dependendo da fundamentação, né, como votar o desembargador Luciano, eu também posso acolher e sem alterar, né, o resultado, mantendo a reforma da decisão interlocutória. Desembargador Luciano, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Vou programar o resultado. Recurso agravo de instrumento conhecido e provido. E, nesse tocante, ele é unânime, havendo divergência apenas em relação à fundamentação, e nesse quesito eu fiquei vencido. Vamos prosseguir. Vamos chamar o item 145. Apelação remessa necessária 020-1582, dígito 80.2022. Em que são partes o Estado do Ceará e outros, e Raimundo Nonato Ribeiro de Souza. Desembargador Luciano, Vossa Excelência trouxe o voto? Eu creio que também esteja junto com aqueles outros que a gente vai suspender. Ok. Para adiar Okay. para a sessão É a mesma matéria, né? É a matéria. Então, o julgamento fica adiado para a próxima sessão. 146 já chamei, 147 também. Eu chamo o item 123, mandato de segurança 322.29, dígito 97.2024. Sim. Esse processo eu queria sugerir a Vossa Excelência, Sim. porque aqui a questão gira em torno de um embargo da declaração de um julgado da turma recursal. Sim. Só que o embargo foi julgado e a questão foi resolvida por lá. Eu sugiro que o senhor examine, por favor. Ok. Então, eu vou retirar de mesa o 123.
Eu chamo agora o item 91. Apelação 020-12-20, dígito 09.2022, que é uma indenização trabalhista, município de Barbalho e Petrúcia Frazão Lira, da relatoria da esmagadora Livramento. Aqui, sim, não foram colhidos os votos da esmagadora jurista da doutora Elizabeth. Presidente, eu acompanho a relatora. E, doutora Elizabeth, eu vou para o meu estado, recurso não conhecido. Eu chamo o item 127, é a apelação 020-0993, dígito 56.2022, em que são partes município de Hidrolândia e Ana Cláudia Rodrigues Pinta, da minha relatoria. O meu voto é no sentido de conhecer e desprover o recurso. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento. Processos adiados do PJE, o item 88, apelação civil 016-0744, de 70.2013, em que são partes o Estado do Ceará e Fábio Alessandro Lima e outros, da relatoria do desembargador Luciano. Bom, vencemos a pauta. Algo mais a requerer, considerar? Sim. Agora aquela confirmação que é praxe todo final de sessão. Se todos confirmam os votos lançados antecipadamente no decorrer da semana. Desembargador Luciano. Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento. Desembargadora Joriza. Confirmo, presidente. Doutora Elizabeth. Eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e serão divulgados, o resultado será divulgado após a sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.